Bom, pessoal, então me avisem aí se vocês não estiverem vendo alguma coisa. Nós estamos começando hoje a aula número 12. E nós estamos um pouquinho adiantados. Isso acontece toda vez que você fica dando a mesma disciplina seguida, você começa a acelerar, né? E esse é o último tópico, penúltimo, na verdade, porque nós ainda vamos ter um fechamento do curso no tópico número 8. Tá todo mundo me ouvindo? Sim, professor. Positivo, professor. Positivo. Tá. Então, o que nós vamos ver nesse último capítulo de teoria é um complemento do que a gente viu no capítulo 6. A gente viu soluções analíticas no capítulo 6, mas ali nós não usamos o termo teorias estruturais. Por quê? Porque nós estamos tentando resolver diretamente as equações de elasticidade tri- ou bidimensionais. Agora, nós vamos incorporar a essas soluções o que nós observamos na natureza, quando você fica muito tempo vendo vigas, vendo placas, vendo membranas, quer dizer, elas têm esses nomes hoje, né? Mas durante aí quase 200 anos, muita gente estudando estruturas chegou à conclusão que podia fazer simplificações baseadas nos aspectos fenomenológicos, ou seja, no que você observava da estrutura se deformando. Evidentemente que até os anos 50, praticamente tudo que se tinha de analítico ou de teoria estrutural aplicada era unidimensional ou bidimensional. Nós vamos falar um pouco mais disso hoje. E uma parte disso acabou premiando para os cursos de graduação. Então, as teorias de barra e viga que vocês veem na graduação são teorias estruturais, nós vamos ver por que elas levam esse nome. Mas, no fundo, tudo isso são simplificações que nós incorporamos a essas equações de elasticidade bi ou tridimensional para ter equações diferenciais mais fáceis de se resolver. Elas vão ter, inclusive, soluções analíticas, veja que isso veio num tempo que não tínhamos computador, e muita gente pode argumentar, poxa, mas hoje eu tenho aí computação, eu tenho elementos finitos, para que eu preciso saber teoria estrutural? Eu posso resolver tudo em 3D. Pode, mas você tem que entender que existe um custo para isso, em primeiro lugar. Em segundo lugar, se você pegar um navio e quiser fazer um modelo estrutural com todas as chapas que são usadas, soldadas no navio, na estrutura de um navio, mais motor, mais combustível, mais compartimento de passageiros e todos os detalhes de maneira sólida, e fazer uma análise transiente no tempo, você vai ter problemas para resolver isso em qualquer empresa, porque não temos computador no mundo hoje para resolver isso. Talvez não mostre aqui, mas quando nós simulamos o capotamento do Celta, da GM, isso já tem 10, 12 anos, mas na época se levava de 9 a 11 dias para se simular um ensaio de capotamento no supercomputador da GM nos Estados Unidos. Então, não fiquem pensando que porque você tem um bom notebook, você vai sair simulando qualquer coisa. Não é bem assim. Então, as teorias estruturais permitem que a gente faça modelos muito mais simples e que precisem de muito menos potencial computacional para serem resolvidos. E, por último, o fato de você ter, terceiro e último lugar, né? O fato de você ter um modelo computacional tridimensional e um baita de um computador não é garantia de que a resposta vai estar correta. Eu poderia acrescentar aqui uma quarta justificativa de por que a gente precisa de teorias estruturais. As teorias estruturais tiram toda a poluição do problema, todos os detalhes que não são importantes, e simplifica aquilo em números, em informações que são básicas para o que a gente está analisando. Então, quando você calcula a reação de um vínculo, ou quando você calcula o esforço cortante de uma parte da estrutura, ou quando você calcula o deslocamento de uma linha centroidal, você está pegando só a informação que interessa, bruta, sem aquela poluição toda. Veja que eu falei do exemplo de um vínculo. Esse vínculo pode ser uma junta com 12 parafusos. Se eu for modelar isso tridimensionalmente, você não vai ter uma força, eu vou ter que calcular alguma reação de algum jeito. Eu vou ter um monte de tensão para tudo quanto é lado. E se eu mudar a configuração das placas, já vai mudar essa distribuição de tensões. E eu só quero saber qual é a reação vertical. Então, muitas vezes, o uso da teoria estrutural, ela te permite ter uma informação importante sobre a estrutura, uma informação global mais rapidamente. E muitas vezes, sem calculadora até. Você faz um croquis no lápis e obtém essa informação. Isso é importante para a prática de engenharia. É como eu costumo dizer,
Se for para simular tudo, então, além desses problemas que eu mencionei, basta a gente treinar chimpanzés para usar o mouse e o Abacus ou o ANSYS. Não é bem assim. No topo de tudo isso, eu acho que eu falei isso na aula passada, existe o fato de que a gente está trabalhando com problemas lineares na maior parte das vezes. E quando nós vamos falar de problemas não lineares, o número de soluções disponíveis fica muito mais reduzido. E o mesmo acontece aqui para teorias estruturais. A imensa maioria das teorias estruturais que nós aprendemos tem alguma utilidade prática, analítica, no caso linear. No caso não linear, a solução, evidentemente, já é bem mais difícil. E aí nem se justifica mais se fazer as coisas analiticamente à mão, né? Muito bem. Então, o que nós vamos ver aqui nesse capítulo é um pouco do que é a teoria estrutural, para vocês entenderem bem. Eu acho que já está claro que nós não estamos resolvendo as equações de velocidade biotridimensional. Nós vamos dar nome para as coisas e incorporar aspectos práticos para tentar baixar a bola dessas equações. Então, é claro que nós vamos ver barras sobre tração e sobre torção, quer dizer, uma revisão muito rápida. Vamos falar um pouquinho de vigas, com um pouco mais de detalhe, e de uma maneira diferente do que vocês viram na graduação, para a gente tentar associar isso ao que a gente aprendeu aqui nesse curso. E depois eu também, muito rapidamente, vou falar de placa, teoria de placa e casca, mas bem por cima, porque vocês têm um curso, perdão, que eu não ofereço já há 2 anos, mas que nós provavelmente vamos oferecer esse ano de placas e cascas. Então, ali a gente vai descer aos detalhes mais importantes. Ok? Então, vamos lá. Vamos falar primeiro de teorias estruturais. Como eu falava antes, teoria estrutural nada mais é do que um conjunto de simplificações que nós embutimos nas equações da elasticidade tridimensional. E essas simplificações vão transformar as equações de parciais para ordinária, de tridimensional para unidimensional e assim por diante. Ou seja, nós vamos baixar a bola dela e isso vai permitir um cálculo analítico em muitos dos casos, né? Então, nós vamos conseguir tirar forças, distribuições ideais de deslocamento e tensão dessas teorias estruturais. Evidentemente, tudo é tridimensional. Então, quando a gente passa do 3D para o 2D, existe um grau de simplificação, e quando passa do 2D para o 1D, também existe um grau de simplificação. O fato de você transformar uma equação diferencial tridimensional em bi ou unidimensional não significa que o problema se tornou uni ou bidimensional. Você está simplesmente usando um modelo. Você está tentando representar o tridimensional com o modelo 2D ou 1D, né? E quando vocês vão usar esses modelos estruturais num software de elementos finitos, eles carregam consigo todas as simplificações que nós fizemos. Então, vejam que se você vai usar a teoria de vigas clássica no ANSYS, ela continua sendo a teoria de vigas clássica. Não é porque a tua estrutura é mais complicada, etc., que você está usando coisas que você não faria à mão, não conseguiria fazer à mão, o ANSYS está fazendo para você, mas as hipóteses e as simplificações daquela teoria estrutural ainda são a mesma da velha viguinha e balanço que se resolvia lá na graduação. Então, usar um software não transforma aquilo em algo melhor. Vocês têm que conhecer essas simplificações antes de sair usando para tudo quanto é lado. Claro que, além de tudo isso, temos a utilidade dessas teorias estruturais e você aprender sobre estruturas, né? E, evidentemente, é o caso aqui. Então, essa figurinha aqui, ela meio que simplifica, não é restrito apenas a isso, mas as teorias estruturais mais famosas, primeiro tem um grupo aqui que a gente chama de unidimensionais, que são barras ou vigas. A gente podia chamar tudo de vigas, né? Quando eu falo em barras, a gente normalmente está falando de uma estrutura que é tracionada numa direção apenas ou torcida numa direção apenas. E se existe carregamento transversal ou momento fletor, a gente chama de viga. Mas eu podia chamar isso tudo de viga e colocar todos esses carregamentos numa estrutura só. O mais importante é vocês observarem que nessas estruturas 1D, nós temos aqui uma dimensão muito maior que as outras duas. Essa dimensão é o comprimento da barra, viga, eixo, o que quer que seja trabalhando. As dimensões laterais, a altura e a largura aqui da seção transversal, elas entram na equação diferencial na forma de um parâmetro da equação. Na forma da área, na forma do momento de inércia, na forma do momento polar. Você não vai ter a variável y e z, se x é o comprimento,
Você não vai ter as variáveis y e z explícitas nas equações, mas elas vão indiretamente estar consideradas através desses parâmetros. E isso torna a nossa vida muito mais fácil, né? Mas nem tudo pode ser reduzido dessa maneira. Dentre as teorias estruturais famosas, nós ainda poderíamos citar as membranas, as placas e as cascas. Existem outras, mas essas são estruturas onde uma das dimensões é muito menor que as outras duas, que nós tradicionalmente chamamos de espessura. Espessura da placa, espessura da membrana, espessura da casca. E aqui acontece o contrário. A gente transforma uma equação tridimensional numa equação bidimensional. No caso da placa é evidente que eu tenho um x e um y aqui, né? A terceira dimensão, z, ela entra na forma de um hzinho dentro das equações. Agora, aqui em membranas e cascas, elas diferem de placas que nós temos curvatura. Então, eu tenho um sistema de coordenadas aqui, ó, um é reto, vou chamar de θ1, e eu tenho um curvilíneo aqui, θ2, que acompanha a membrana. É curvo, mas continua sendo bidimensional. Faz o papel de um x e y mais curvos. Em casca é pior ainda porque os dois são curvos, né? Mas continua sendo bidimensional. Aí aparece raio de curvatura e outras informações. Mas você passa a trabalhar com uma superfície, que é a superfície média, né? Como se fosse uma superfície que passa aqui na meia espessura. Assim como nas estruturas 1D, a gente trabalha com a linha elástica aqui, a linha centroidal, a linha que passa pelo centroide da nossa barra, viga, eixo, cabo, o que quer que seja. Então, aqui nós temos uma equação que só depende de x, aqui nós vamos ter equações que só dependem de x e y, ou de θ1 e θ2, assim por diante. Ok? Por que isso é útil? Vejam isso aqui, é um guindaste portuário. Aqui embaixo ele está apoiado em trilhos, tipo trilhos de trem, né? O que vocês estão vendo aqui são as linhas, são elementos, são teorias estruturais de viga, isso aqui é feito numericamente. Essas placas azul claro aqui são teorias de placa mesmo. Essas de azul escuro são sólidos indeformáveis, que eles estão aqui só para colocar o peso, um centro de gravidade. E aqui em cima nós ainda temos um cabo. Temos alguns cabos em outros lugares também. Então a teoria é um pouquinho diferente de viga, mas nós temos aqui ao todo 966 vigas e cabos. Agora imaginem que vocês vão pegar cada uma dessas barrinhas aqui, que pode ser, sei lá talvez uma cantoneira, né? Então ela tem aqui a espessura dela, e analisar isso como um problema tridimensional vai ficar absurdamente demandante do ponto de vista de computador, porque analiticamente nem pensar. Agora, quando eu considero teorias de vigas aqui, eu basicamente estou trabalhando só com esse comprimento aqui, com a linha centroidal dela, e o resto entra através das equações. Isso não quer dizer que o modelo desse guindaste, por exemplo, as reações que eu vou tirar aqui embaixo, ou a deflexão aqui, ou talvez os esforços carregados pelos elementos mais problemáticos, isso vai ser calculado com precisão mais do que suficiente para nós, engenheiros, físicos e matemáticos. Eu não estou estudando aqui qual é o tipo de fixação dessa barra, se vai ser solda, se eu ponho 4 parafusos, se eu ponho 8, se eu encaixo. Isso é um outro problema. Aliás, eu poderia calcular as coisas dessa maneira e depois cuidar dos detalhes, como, por exemplo, selecionar, como eu disse, o parafuso, o rebite que eu estou usando para fixação de cada uma das vigas. Então, isso é fazer engenharia. Esse modelo está me dando as informações que eu preciso. Eu quero saber a frequência natural desse guindaste, eu tiro desse modelo, vou analisar isso aqui como tridimensional. Eu posso brincar com esse ângulo da lança aqui e com o outro ângulo lateral aqui para botar em várias posições e saber o que acontece com as reações, para botar um dispositivo de, por exemplo, segurança que impede que você tombe o guindaste por estar com uma carga num ângulo errado. Isso tudo eu posso analisar dessa maneira. Eu sequer preciso considerar aqui o corpo deformado, flambagem, coisas desse tipo podem ser tiradas com muita precisão nesses modelos. E é essa a palavra-chave. Nós temos aqui um modelo de um guindaste formado por vários elementos de um outro modelo estrutural, barra ou viga, ou cabo. Aqui eu tenho o caso bidimensional. Isso aqui seria o que a gente tentaria resolver na aula. Eu não quero que vocês confundam isso, por isso que eu coloquei essa figura. Aqui eu tenho um modelo de uma placa, perdão,
de uma placa bidimensional, não é placa, é elasticidade 2D, onde eu estou tirando aqui concentrações de tensões. Aqui é o modelo de contato de uma engrenagem com uma cremalheira, eu estou tirando também as tensões de contato. Isso aqui não tem solução analítica também, então é muito bem-vindo o computador aqui. Mas isso não caracteriza exatamente uma teoria estrutural. Continua sendo um modelo, mas o que eu estou resolvendo aqui é a equação de elasticidade 2D ou talvez a 3D. É diferente disso aqui. Embora você poderia dizer, mas Viga é uma teoria unidimensional. Mas o 3D está ali dentro, né? Você tem várias teorias de Viga, você não tem uma só. Quando eu digo que estou resolvendo estado plano de tensões, só tem um conjunto de equações. Quando eu falo que estou usando Viga, nós vamos ver daqui a pouco, você tem que dizer qual que você está usando. Que existem várias. Então não faça essa confusão. Agora, eu abri a aula dizendo, tudo é tridimensional. Eu acho que eu falei disso aqui na primeira aula para vocês. Vamos falar dele de novo? Eu tenho aqui um problema esdrúxulo de um tronco de árvore, um galho, uma corda e um peso aqui. Como é que eu vou analisar esse problema? Essa é uma questão de modelagem, independentemente de você ter computador ou não ter computador. Então, o nível de simplificação que você vai adotar, não existe nenhum software que faz para você. Você pode chegar, por exemplo, à conclusão de que a rigidez do tronco e do galho são muito maiores do que a do cordão aqui. Então, se eu quiser saber o deslocamento, por exemplo, dessa massa, dessa carga, eu posso fazer um modelo considerando que está tudo engastado aqui no nó do galho. Isso aqui é o modelo do cordão, eu ponho a força, eu calculo o deslocamento aqui nessa direção e acabou o meu problema. Mas vocês podem chegar à conclusão de que talvez o galho e o tronco tenham uma rigidez que deva ser considerada. Você pode transformar ele numa estrutura em L como essa, 2D, ou como essa, tridimensional, e somar esse deslocamento aqui ao deslocamento do cordão, por exemplo, e o deslocamento somado dá o deslocamento total aqui que nós estamos procurando. Agora, se você vai usar esse aqui ou esse aqui, é um problema teu. Você tem que saber, através de modelos pilotos, através da sua própria experiência, ou através de cálculos preliminares, o que você vai fazer para modelar isso. Em alguns casos, a solução pode ser simplesmente essa. Em outros casos, pode ser que nenhuma dessas aqui funcione bem. Nós não vamos chegar aqui ao ridículo de modelar a rugosidade do tronco, né? Enfim, quando que eu uso um modelo muito simplificado e quando eu uso um modelo sem simplificação nenhuma? Vocês têm que conjugar aqui uma relação custo-benefício. As teorias estruturais vão estar sempre trazendo um grau de simplificação. Então, você precisa saber, basicamente, o que você vai calcular nesse problema. Qual é o teu interesse? Mesmo que eu esteja interessado em coisas muito particulares, vocês podem aumentando o grau de complexidade do problema de maneira hierárquica. Começa com uma coisa simples, tiram algumas informações mais simples e depois vocês simplesmente partem para o 3D de um local apenas. Muito bem. Em geral, nós vamos falar de dois níveis de simplificação. Nós vamos falar do chamado modelo global e do modelo local. Isso é uma das possibilidades. Quando eu falo em modelo global, normalmente eu estou falando do modelo da estrutura toda. Então, ele vai envolver algum tipo de simplificação e o guindaste que eu acabei de mostrar é um ótimo exemplo. Mas eu falei lá no guindaste também que se eu tivesse interessado em estudar o que está acontecendo em torno dos parafusos ou dos rebites, eu precisaria ir para um modelo local. Eu precisaria fazer um modelo que tem detalhes geométricos que as vigas e barras não conseguem capturar. Evidentemente, vai depender do que eu quero. Eu tenho aqui um exemplo de uma barra que está engastada numa posição aqui. Eu não sei se é parafuso, se é solda, ou se é encaixe. Eu tenho aqui uma troca de seção, tem um arredondamento, ela passa de uma seção A1 para uma seção A2. O que eu quero calcular aqui? Se eu estiver interessado em calcular o deslocamento máximo da extremidade, ou os primeiros modos de vibração e suas respectivas frequências, ou talvez eu esteja interessado em saber qual é a carga equivalente aqui que o substrato que segura essa viga tem que aplicar, que tem que resistir. Essas são coisas típicas que eu posso calcular com um modelo global, um modelo de viga, aquele de graduação. Não importa como que está preso aqui, eu digo que é engastado. E não importa como se dá a transição de uma seção para outra aqui. A gente considera que tem uma viga até a metade, e da metade em diante é outra viga e vamos embora. Porque essas coisas, aplicando Saint-Venant,
só influenciam nos resultados muito próximos delas mesmas. Então, essas coisas aqui, como deslocamento máximo, frequência natural e etc., são as chamadas variáveis globais. Opa, desculpem. Aqui, variáveis globais. Agora, se por acaso eu estiver interessado em saber qual é a distribuição exata de tensões aqui no raio de arredondamento, na transição de uma seção para outra, como aqui, eu não tenho como calcular isso com o modelo de vigas. Eu preciso entrar com as informações, como, por exemplo, do raio de arredondamento aqui. Se eu mudar esse raio de arredondamento, essa distribuição muda também. Então, o modelo que eu estou interessado em usar aqui tem que ser capaz de calcular variáveis locais. Variáveis que são influenciadas por variações de geometria e condição de contorno muito próximas de onde você está calculando, muito rápidas. Veja que aqui eu tenho quase que uma distribuição de tensões de flexão. Elas tendem a ser um monte de faixas aqui, né? Quando chega aqui perto, a curva se perturba toda. E depois, mais longe, ela volta a ser calma. Então, aqui eu poderia ter que fazer um modelo tridimensional. Mas nada impede que eu faça esse modelo aqui simplificado, faça os cortes aqui e depois modele essa estrutura simplificada, trazendo do outro modelo o esforço cortante e o momento fletor, por exemplo, para não ter que modelar ela inteira como tridimensional. O que eu quero que vocês entendam é que esse modelo aqui usa teorias estruturais. Esse modelo aqui eu estou resolvendo, provavelmente, uma equação de elasticidade tridimensional ou bidimensional. Agora, o conceito é relativo. Eu poderia trabalhar com viga, de viga eu passo pela elasticidade 2D, de elasticidade 2D eu passo pela elasticidade 3D, eu posso ir aumentando, como eu disse, hierarquicamente o grau de complexidade do problema, dependendo do que eu quero capturar. Nem sempre se precisa disso, mas... E é uma maneira de você ser analítico, no sentido de você poupar recursos. Você não precisa fazer todas as estruturas tridimensionais. Então, de uma maneira geral, se eu estou interessado em variáveis globais, eu sigo esse caminho aqui. Eu vou adotar uma teoria estrutural, eu preciso saber dimensões do problema, condições de contorno, cargas, espessuras, esse tipo de coisa, momentos de inércia, porque os parâmetros macroscópicos é que mandam. Onde que está o apoio, onde que está a carga, qual é a área. Quando eu quero calcular variáveis locais, aí a coisa muda de figura. Raio de arredondamento, furos, concentração de tensão, trinca pré-existente, qualquer tipo de defeito, isso aqui tem que ser considerado nesse modelo, se eu quiser saber o que está acontecendo, e aí não tem saída. A gente vai ter que ir para um modelo mais avançado, talvez elasticidade 2D e 3D, mas são resultados bastante distintos. E essa complexidade, ela depende do problema. Porque se você está analisando uma viga em balanço, de repente, viga vai funcionar muito bem. Agora, você não pode transformar o chassi de um carro ou de um caminhão numa viga. Pelo menos não facilmente. Em teoria seria possível, mas seria uma viga tão complicada que é melhor analisar isso como tridimensional. O que não é desculpa para você sair fazendo modelos 3D, porque se você pode simplificar boa parte das coisas... Aqui vocês estão vendo o chassi de um ônibus. Será que não vale a pena eu pegar essas longarinas principais aqui e transformar em vigas, por exemplo? São coisas que você tem que julgar. Eu fiz uma brincadeira aqui que é o seguinte. Suponha que nós tenhamos aqui esse problema do ônibus, que seja um ônibus de 10 toneladas, 10 mil quilos de aço, e nós temos que fazer um modelo de elementos finitos. Pegando aqui a densidade do aço, isso significa que nós temos aproximadamente 1,3 metros cúbicos de aço aqui. Então, eu estou fazendo uma conta bem básica. Eu estou imaginando que nós vamos dividir todas as partes metálicas com uma malha de elementos finitos. Para quem não sabe o que é elementos finitos, eu sinto muito. Hexaédricos, os cubinhos, onde cada cubinho vai ter 1 centímetro de lado. Já é uma malha meio grosseira, tá? Mas vai lá. 1 centímetro de lado para cada elemento finito. Em média. Isso significa que nesses 1,3 metro cúbico eu vou ter mais ou menos 1,3 milhões de elementos. Cada nó do meu elemento finito tem 3 deslocamentos. Um U, um V e um W. O 1, o 2 e o 3. Eu estou dizendo aqui que o número de nós vai ser 3 vezes o número de elementos. Isso é muito conservativo, que deve ser mais. Mas vamos lá, que seja apenas 3. Eu estou falando, então, de 3,9 milhões de nós. Cada nó
tem 3 deslocamentos, o que nos dá 11,7 milhões de graus de liberdade. Se eu for guardar cada U, V e W em variáveis de 16 bytes, precisão dupla, não estou nem usando precisão quádrupla, só para guardar os deslocamentos dessa estrutura, eu estou falando de 190 megabytes. Agora, se eu tiver um problema dinâmico, eu tenho que guardar a velocidade e a aceleração de cada ponto. Já vamos para quase 600 megabytes, só para guardar as variáveis. Se eu estiver utilizando um procedimento de marcha no tempo, tipo Newark ou Beta-Hobart, você precisa guardar as variáveis das últimas 2 ou 3 iterações. Nós já estamos com 1 gigabyte brincando só para guardar as variáveis de cada instante do tempo que eu estou resolvendo. Então, não é exatamente uma coisa que você vai rodar no teu notebook aí com o pé nas costas. Essas coisas são muito caras computacionalmente. Então, não adianta você falar, vou resolver tudo 3D, é bobagem, a gente aprender teorias estruturais. Talvez um dia aí a gente tenha computadores quânticos fazendo bilhões de cálculos em milionésimos de segundo, tudo bem, pode ser. Mas aí, de novo, vai ser muito perigoso você automatizar isso para problemas não lineares. Se essa estrutura aqui for de grandes deslocamentos, essas contas aqui já não valem mais. Já piorou tudo. Aqui é um outro exemplo onde eu não posso simplificar muito as coisas. Vocês estão vendo aqui um chassi e o tanque de combustível de uma picape, de um veículo norte-americano, onde se estudou aqui o problema de sloshing. Sloshing é quando você tem aqui o tanque parcialmente cheio de combustível e à medida que você vai andando com o veículo, num off-road, numa estrada de má qualidade, essa massa de líquido vai batendo nas chapas do tanque. E os fabricantes, para eliminar peso, vão cada vez transformando esses tanques em chapas cada vez mais finas, né? E começou, há muitos anos atrás, o processo de trincas em tanques de combustível, porque se chegou a um ponto que não dava mais. O troço começava a bater e você conseguia fraturar isso aqui só com as batidas do fluido. Isso é o tal do sloshing, né? Eu não posso transformar esse tanque numa viga, concordam? Isso aqui tem que ser uma casca. Senão, como é que eu vou fazer o fluido batendo lá dentro? Como é que eu vou fazer a fricção da casca? Eu posso até tentar transformar essa langarina numa viga, vá lá, mas o tanque não tem como. Então, são exemplos onde você não consegue aplicar uma teoria estrutural muito simples, mas eu posso aplicar casca, já é melhor do que eu modelar isso como sólido. Então, nós estamos falando essencialmente aqui, essa é a palavra-chave, de redução do nosso problema, baixar a bola dele. Se eu tenho uma dimensão muito maior que as outras duas, a gente cai em problemas unidimensionais, equações diferenciais ordinárias, dependem só de x, onde a área e o momento de inércia são os parâmetros. Isso envolve barra, viga, cabo, problemas de casca axissimétricos e outros probleminhas assim. Agora, se eu tenho uma dimensão muito menor que as outras duas, aí nós vamos ter membranas, placas e cascas. Mas eu poderia botar um terceiro item aqui, eu estava colocando já tarde, quando acabou a energia elétrica, essa redução não precisa ser geométrica. Ela pode ser teórica. Eu posso pegar uma teoria de elasticidade tridimensional e dizer o seguinte: os deslocamentos na direção z seguem obrigatoriamente um valor constante, ou uma função quadrática, sei lá eu. Isso é um tipo de simplificação. No teu problema em particular, talvez você consiga falar isso. Olha, a estrutura é 3D, mas ela se desloca em z por igual, ou se desloca em z na forma de uma função, depende de 2 parâmetros, sei lá eu. Você calibra isso aqui e você tira o problema do deslocamento em W da equação. Você já está dando qual é a solução dela. Você só consegue embutir esse tipo de conhecimento nas equações e simplificá-las depois de observar o que está acontecendo. Você pode estar com um problema muito particular que tem um modo de deformação sempre repetitivo, que é sempre de um determinado jeito, e aquilo pode ajudar a simplificar a equação. Nós vamos fazer isso em vigas. Vocês fizeram isso em vigas, em barras. São as chamadas hipóteses simplificativas. Então, essa pergunta ainda não é respondida automaticamente. Se vocês olharem um chassi de ônibus, vocês muito provavelmente vão encontrar uma estrutura que é basicamente uma treliça espacial como essa, formada por metalons, aí, barras e algumas placas. Como é que eu vou modelar cada barra dessa aqui? Eu vou modelar como tridimensional, eu vou modelar como uma bidimensional, como placa, por exemplo, ou casca, onde a espessura está embutida nas equações,
ou eu vou modelar como uma viga, onde eu entro com a área, no momento de inércia e vamos embora. Essa decisão cabe a vocês. Então, de novo, se eu vou simular esse ônibus trafegando numa estrada de paralelepípedo ou fazendo uma curva, eu talvez não precise desse grau de complexidade que o tridimensional traz. O modelo de viga pode servir. Dependendo do problema dinâmico, eu posso até considerar o chassi sólido, só considero a suspensão como deformável. Agora, se eu quero aumentar a segurança ou aliviar as tensões em algum ponto, ou talvez eliminar peso da estrutura, vocês vão ter que cair em alguma dessas teorias estruturais. Talvez não precise ser 3D. Talvez eu consiga resolver esse problema com 2D. Esse julgamento cabe a vocês. Mesmo que vocês estejam, repito, utilizando um software poderoso de elementos finitos, essa decisão ele não toma para vocês. Muito bom. Então, vamos começar a falar do problema estrutural mais simples possível, que são barras sob tração e ou torção. Isso aqui é algo que vocês viram na graduação. Ela é talvez a mais simples de todas as teorias estruturais, mas pode ser usado numa variedade muito grande de problemas. Quer dizer, eu não estou preocupado aqui com flexão nem com torção nesse momento. Estou preocupado em você pegar uma estrutura que é geometricamente muito maior numa dimensão do que nas outras duas, é o que nós chamamos genericamente de viga ou barra, e tem um carregamento que é só axial e apenas axial. Ah, mas não posso ter as outras cargas? Pode, mas depois você superpõe isso através do princípio da superposição se o problema for linear. Então, quando eu olho para uma corrente, quando eu olho para um cabo, quando eu ensaio de tração aqui, né? Essas estruturas chamadas isotensóides, esse tipo de coisa aqui pode muito bem ser analisado com esse tipo de modelagem. Eu não estou interessado, eu não preciso, para simular o que está acontecendo com esse problema, entrar nos detalhes construtivos da minha, entre aspas, barra. Porque ela pode ser realmente um cabo, mas ela pode ser uma corrente, ela pode ser uma corrente com outros elos, ela pode ser um arame. Será que eu preciso levar em conta o atrito entre os vários fios que formam meu cabo de aço? Ora, se eu estou querendo estudar a sustentação dessa viga aqui, não preciso. Então, tem uma variedade. Aqui, isso aqui é uma coisa que eu gosto de mostrar, porque é um exemplo muito pouco comentado, mas os navios veleiros antigamente eram um emaranhado de barras sob tração, na verdade, cordas. E só sob tração, porque a corda não suporta a compressão, né? Aqui vocês estão vendo um caso moderno, esses guindastes para instalação de uma hélice de um gerador eólico. Estão vendo o tamanho do caminhão aqui embaixo. Essa barra está subindo aqui, mas quem mantém isso aqui livre de flexão é justamente esse conjunto de cabos que está aqui. Ó. Aqui embaixo são até barras rígidas, mas em cima são cabos. Ele vai tentar fletir numa direção, esses cabos impedem que ela sofra flexão nessa direção. Mantém a estrutura mais ou menos reta. E, evidentemente, você pode misturar barra e viga com cabos, né? São estruturas que ficam muito leves. Mas, enfim, eu não vou ficar dando exemplos para vocês aqui, mas eu, há 2 slides atrás, falei que é a teoria estrutural mais simples que existe. Se vocês olharem, por exemplo, essas estruturas que são projetadas para andar em outros planetas, aí da NASA e companhia, vocês vão encontrar quase sempre estruturas compostas por barras. Porque é muito mais simples do ponto de vista estrutural você controlar o que está acontecendo, evitar efeitos indesejáveis, digamos assim. E vocês viram isso na graduação, provavelmente vocês tiravam um pedacinho da barra, uma barra carregada axialmente, uma barra que tinha uma área A e uma modularidade E e um comprimento L, e escreviam uma equação diferencial. Mas existem coisas que estão escondidas ali dentro, que eu não vou entrar em detalhes agora, porque é um pouco de perder de tempo. Mas quando vocês falam de barras, vocês têm uma força axial, N, que está aplicada quando eu faço um corte e tiro um pedaço dela. Claro que tem outro N do outro lado aqui. Eu posso ter uma carga axial distribuída. É meio raro, mas eu posso ter também. O fato é que, se todas as cargas, a distribuída e a concentrada, estão perfeitamente alinhadas com o eixo centroidal da viga, que eu estou chamando aqui de X, se a barra é perfeitamente reta, se essa seção transversal não varia,
ou varia muito lentamente. Se todas essas... o modo de elasticidade também é constante. Se todas essas coisas são obedecidas, eu posso adotar a hipótese de que ao longo deste corte aqui, esse esforço normal nada mais é do que a resultante de uma distribuição constante de tensão. Mas isso aqui, gente, é muito importante, porque isso só acontece se todas as hipóteses que eu falei para vocês são válidas. Se a barra for curva, isso já não vale mais. Se essa força estiver ligeiramente fora de centro, isso já não vale mais. Se o modo de elasticidade estiver variando, já não vale mais. Se essa viga aqui for ligeiramente cônica, ela tem que ser bem pouco ligeiramente cônica, porque isso aqui já não vai valer mais, essa distribuição de tensão já vai variar com Y. Então, o que eu estou dizendo aqui é que nesse corte, essa distribuição de tensões é constante. Se eu fizer um corte em outro lugar, vai ser outra, mas vai ser constante em X, em Y e Z. Em X, não. Então, eu digo qual é meu corte e assumo que as tensões ali não variam. Então, de todo o meu tensor tensão, a única tensão que não é zero é o sigma XX. E isso nós vamos... poderemos deduzir aqui, mas estou com preguiça. Mas isso aqui é óbvio que esse N que está acontecendo aqui é uma integral nesta área do sigma XX dA. Ao integrar nessa área de distribuição de tensões, dá uma força axial. Ela não precisava ser constante, mas em barras eu considero que ela é constante. E isso me leva a uma outra suposição, que também não é sempre verdadeira, mas que todos os pontos nessa área aqui estão transladando em x a mesma distância u. Então, esse u também é um u de x. Ele não depende da posição... Aqui está o centroide da minha área. Ele não depende se eu estou ali ou aqui. Eu vou considerar que todo mundo anda a mesma coisa. O valor do centroide, sei lá onde está ele. O deslocamento é constante. Se vocês forem olhar esse problema na prática, ele vai depender dessas hipóteses todas. A viga tem que ser reta, a seção transversal não varia, modo de velocidade constante, a área também. A carga está centrada. Se não, quando eu olhar com uma lupa o que está acontecendo aqui, isso não pode não ser um plano perfeito. E se vocês resolverem esse problema lá com função tensão, da elasticidade bidimensional, vocês vão chegar a uma solução aqui, o U de x, y, no mínimo. Mas vocês vão ver que a dependência de y é muito pequena. Então, isso é uma hipótese muito boa. Mas eu faço essa hipótese porque eu observei trocentos cabos, trocentas barras, trocentos cordas, correntes em trabalho. Não tem porquê eu considerar uma distribuição aqui mais complexa de deslocamento. No fundo, a gente está interessado em saber o quanto esse cabo aqui, essa barra estica, esse delta aqui, ou comprime, se for compressão. Mas vejam que tem uma coisa muito simbólica aqui. A única tensão não nula é sigma XX. Mas isso não quer dizer que só tem esse deslocamento. Eu não posso fazer isso. Eu fiz propositalmente aqui, vocês estão vendo que existe um deslocamento V, um deslocamento em Y. E existe um perpendicular à tela aqui, que é o deslocamento W. Eles não podem ser esquecidos. Vocês não vão conseguir uma formulação onde a tensão sigma XX é constante, perdão, é a única não nula, e o U é o único deslocamento não nulo. Não tem como. Porque o fato de eu não ter tensão aqui, em Y, por exemplo, é que permite que ela se desloque. Para eu fazer essa altura da seção transversal não variar, eu sou obrigado a duas coisas. Ou meu Poisson é zero, não tem volume constante, é perfeitamente compressível, ou eu aplico algum carregamento aqui para manter ela com o H original. Misturando todas essas coisas, era muito fácil a gente chegar na equação diferencial. Eu podia pegar lá sigma IJ, linha J, mais BI é igual a zero. Se eu tirar a força de corpo, tirar todas as tensões, eu só tenho uma equação diferencial que sobra. D sigma XX dx é igual a zero. O que quer dizer que a minha tensão tem que ser constante. Pô, foi exatamente o que a gente escreveu. Mas, historicamente, os especialistas observaram isso e resolveram o problema dessa maneira. Ninguém pegou as equações tridimensionais, zerou as outras 5 tensões para ver o que sobrava. Mas dá para ver que sigma tem que ser constante. E, portanto, o epsilon também tem que ser constante.
Quando eu jogar a lei de Hooke e o sigma xx, eu vou multiplicar pelo modo de velocidade, também vai dar uma deformação constante, porque a deformação aqui em cima, aqui no meio, aqui embaixo, nós vamos considerar que é a mesma. Mas se vocês usarem a lei de Hooke 3D, vai aparecer mais duas deformações, em Y e em Z. Mas não aparecem cisalhantes, porque as coisas aqui só mudam de dimensões, não mudam de forma. Então, um resumo do que vocês viram na graduação está escrito aqui. Da onde vem essa coisa toda? Bom, se vocês pegarem essa figura aqui, ó, e fizerem o somatório de forças, assumindo que ela varia um pouquinho aqui, ó, e igualar a zero, vocês vão cair exatamente nessa equação diferencial aqui. Mas eu sei que o esforço normal é a tensão vezes a área. E que a tensão é o modo de elasticidade, perdão, é a área, a tensão é a deformação, εxx, vezes o modo de elasticidade. E a deformação εxx é du dx. Então, quando eu pegar isso aqui e jogar aqui no N, vai aparecer essa derivada segunda que vocês estão vendo aqui. Ou seja, ao invés de trabalharmos com sigma ij' J mais bi igual a zero, ou sua equivalente em termos de deslocamento, equação de Navier, nós caímos numa equação diferencial de segundo grau, linear, não homogênea, com coeficientes constantes, que depende só de x. Tanto que eu tirei o parcial e botei o d aqui de derivada ordinária. Essa equação que governa um membro axialmente carregado. E apenas axialmente carregado. Eu resolvo isso aqui, integro duas vezes, obtenho os deslocamentos. Mas eu posso pegar essa equação aqui também e integrar uma vez a tensão e obter a distribuição de tensões. Tanto faz. Então, você pode trabalhar com U, sigma e epsilon a todo momento. O importante é vocês saberem que essas coisas estão interligadas. Cargas externas com a tensão, cargas externas com a tensão com deformação e deformação com deslocamento. Então, isso aqui, gente, que muitos professores dizem na graduação, tensão é força sobre área. Tensão é força sobre área no caso mais particular que existe de teoria estrutural. Eu podia estar olhando para uma fibra de material de um problema 3D, não precisava ser uma barra necessariamente. Mas uma fibra nada mais é do que um modelo de barra. Estou assumindo que aquele pontinho do corpo 3D se comporta como uma barra, mas a tensão é força sobre área apenas nessas condições. Eu poderia agora pensar em torção. Vocês viram isso na graduação também, por caso de seções circulares. E vimos na aula passada por quê, né? Porque ali não tem empenamento. E dava para simular uma série de problemas, quase todos os problemas que tem eixo circular, a gente pode calcular utilizando aquela teoria da graduação. Basicamente, tudo que era circular e estava transmitindo torque, seja oco ou não, desde que seja circular, a gente podia escrever que a tensão era igual ao torque transmitido vezes a posição radial sobre o momento polar de inércia. Então, de onde vem isso aqui? Nós podíamos fazer a analogia da membrana da aula passada e recalcular essas coisas todas. A gente sabe também que isso aqui girava de um certo ângulo, φ. E eu posso pegar os desenhos lá de tração e trocar o N por T e o sigma por tal, e nós vamos ter alguma coisa... Bom, a tensão vai ser diferente, mas o resto das figuras vão ser iguais. No lugar da área, eu vou falar em momento polar de inércia. No lugar de módulo de elasticidade, eu vou falar de módulo de cisalhamento. E, evidentemente, quando eu tenho uma estrutura que é reta, seção transversal constante, com um torque aplicado, alinhado com o eixo centroidal, e as propriedades do material não variam, posso, inclusive, ter torques distribuídos, que é um conceito que vocês não estão muito acostumados, né? Ao fazer um corte aqui, eu posso assumir que temos uma distribuição de tensão linear. Nós vimos isso na aula passada, porque a gente considera que cada casca de raio R aqui tem um ângulo de cisalhamento. À medida que eu vou entrando, esse ângulo vai diminuindo. E como a tensão cisalhante é o modo de cisalhamento vezes a deformação cisalhante, se isso aqui varia linearmente com o raio, isso aqui varia linearmente com o raio, por isso que dá essa distribuição. O pessoal do meio aqui quase não aguenta tensão nenhuma, e o pessoal de fora é que aguenta a carga toda. O engraçado é que se eu trabalho com esse tal e com esse ângulo de torção, a equação
que governa o problema da torção é exatamente a mesma de tração-compressão. Só que no lugar do U nós temos um ângulo de torção, no lugar do modo de elasticidade nós temos o modo de desalinhamento, no lugar da área nós temos o J, e no lugar de carga axial distribuída nós temos um torque distribuído. Então, é só trocar as letrinhas, exceto a tensão que é dada agora por essa equaçãozinha. Mas isso só vale para eixos de seção circular. Então, um programa que resolve o problema de tração e compressão resolve de torção por analogia. Não precisa resolver de novo, porque a forma da equação diferencial é a mesma. E se vocês pegarem o problema de transferência de calor, a equação também. Então, uma mesma equação diferencial pode servir para vários problemas, pode servir para vários modelos. Agora, veja o que eu disse, que a barra ou eixo tem que ser perfeitamente reta, que a seção transversal não pode variar, que os carregamentos estão alinhados com o eixo centroidal, a propriedade do material é constante. São hipóteses. Eu vi muita gente já, ainda vejo muita gente analisando coisas desse tipo aqui, ó. Um eixo cônico, por exemplo, com torque aqui na ponta. Ah, seção é circular, posso usar as equações de graduação? Pode, mas se essa conicidade aqui for relativamente significativa, isso aqui já não vale mais. Que essa distribuição de tensões começa a ficar não linear. Começa a ficar uma coisa que não é mais uma equação de reta. Então, cabe a vocês conhecer esses limites que esses modelos estruturais têm. Vamos falar de uma coisa que vocês conhecem um pouquinho melhor, então. Teorias de vigas. E quando eu falar em vigas aqui, eu vou falar só de flexão e cisalhamento, mas se vocês quiserem, vocês podem pegar uma viga com flexão e cisalhamento e ainda somar torção e somar tração e compressão. Como são equações diferenciais desacopladas, eu posso resolver esses problemas separadamente e superpô-los. Então, vejam, nós já vimos esse problema aqui. Eu tenho uma carga axial N, um deslocamento U, e isso aqui dava uma equação diferencial do tipo EA vezes D2U dx2 era igual a carga, como é que eu chamei aquela carga? P distribuída. Se eu tiver esse problema de um torque aplicado aqui, a gente tinha GJ D2φ dx2 igual a torque distribuído, com sinal trocado. O que nós vamos ver agora é o probleminha de viga que pode estar submetido a um esforço cortante ou, é muito difícil eles estarem separados, um momento fletor. E vocês viram aqui uma equação lá na graduação, que era EI D4V dx4 é igual a carga distribuída transversal. Se tinha uma carga distribuída aqui. Né? Aqui nós trabalhamos com deslocamento U, aqui nós trabalhamos com um deslocamento φ. E aqui nós vamos trabalhar com o deslocamento vertical da viga V. Só que ele está associado, e suas derivadas, a cortante e a momento. Além dela descer, ou andar em Y, nós tínhamos também uma rotação θ. E eu vou falar dela aqui. Quer dizer, a viga podia se deformar lateralmente e ainda girar. Né? Nós temos uma inclinação aqui. Ó. Certo? Coisa que não acontecia em tração nem em torção. Ele aumentava de comprimento ou girava, mas não mudava de inclinação. Esses efeitos é o que nós chamamos de teoria de viga. Mas vejam que essa equação diferencial só tem U, ela não tem φ e não tem V. Essa equação diferencial só tem φ, não tem U e não tem V. E essa equação diferencial que nós vamos ver agora só tem V, não tem U e não tem φ. E é por isso que eu digo que no regime linear nós podemos resolver essas equações separadas e depois juntar tudo e chamar isso de uma teoria de vigas completa. Mas não há acoplamento, porque estamos no regime linear. Se vocês forem trabalhar com grandes deslocamentos, essa equação aqui vai passar a TU, essa equação aqui vai passar a TU, essa equação vai passar a TV, eu vou começar a misturar tudo. Todo mundo que já pegou um cadarço, um barbante, e começou a girar aqui na extremidade, você está aplicando um torque, certo? Girando bastante, vocês percebem que chega uma hora que começa a haver uma tração nessa direção. Já perceberam isso? Quem nunca percebeu, faça o experimento aí com um pedaço de barbante. Ou seja, eu estou aplicando um torque e está aparecendo uma força axial.
Isso é um acoplamento, porque em grandes deslocamentos, já deu trocentas voltas no barbante, é claro que é grandes deslocamentos. Esse φ aqui não são poucos graus. No momento que eu tenho grandes deslocamentos, eu passei a acoplar o problema de torção com o problema de tração e compressão. A mesma coisa acontece quando eu tenho vigas com grande deslocamento, como o arco e flecha ou a vara de pescar que eu mostrei aulas atrás. A gente passa a ter o deslocamento V, mas aí ela passa a se deslocar também axialmente, passamos a ter U. Então, não se esqueçam, nós estamos vendo as coisas aqui no regime linear, eu posso aplicar superposição. No momento que entrarmos em não linear geométrico ou não linear material, visco e hiperplasticidade, morreu esse negócio de superposição. Muito bem, então ou nós vamos ter momento fletor ou esforço cortante, mas geralmente vamos ter ambos. É muito raro termos só um deles. Talvez a teoria estrutural mais empregada no mundo seja a teoria de vigas. Ela pode ser 2D ou 3D, no sentido de que a viga está num plano XY ou está no espaço. Mas a equação diferencial é 1D, porque mesmo que eu tenha aqui um sistema de coordenadas x, y e z, a minha viga está orientada no espaço, eu estou falando de um x aqui ao longo do comprimento dela. Esse é o x que aparece na minha equação diferencial. Então, se isso aqui é uma das barras de uma treliça complicada, tudo bem, depois eu passo as coisas para x, y e z, mas localmente eu só dependo desse x que é o comprimento. Existem mais de uma teoria de vigas, tá, gente? Não existe só uma. É outra coisa que talvez não tenham dito para vocês na graduação. A gente sabe lá do... como é que era o nome daqui? Diálogo de uma Nova Ciência. Não lembro mais como é que era o nome do livro do Da Vinci. Ele mostrou uma teoria de vigas para resolver esse tipo de problema. Você tinha uma viga aqui, tinha uma carga aqui, né? E no livro dele, ele falava em uma tensão de tração nesse ponto A e uma tensão zero aqui no ponto B, o que evidentemente estava errado, né? Mas foi um primeiro modelo e ele estava tentando explicar o que ia acontecer com as estruturas, principalmente estruturas militares, né? Porque as coisas ali eram baseadas em colunas e pontes, etc. E as coisas quebravam, feitas de rocha, quebravam dessa maneira e ele tentava explicar por quê, né? Então, Da Vinci talvez tenha sido o primeiro, Galileu melhorou mais ainda, mas só quando Euler e Bernoulli começaram a estudar esse problema, começou a se desenhar essa teoria estrutural que nós conhecemos hoje, que ela foi pincelada por Navier e outros, né? Mas ela leva o nome de teoria de vigas de Euler e Bernoulli, não é à toa. Há uma grande hipótese por trás disso aí, que é o fato da gente poder usar essas equações quando a viga é longa. Vocês lembram disso aí da graduação? Então, quando se analisar uma estrutura, a mais simples dela, uma viguinha biapoiada, a gente dizer que esse comprimento L tinha que ser pelo menos 10, ou 50, ou 100 vezes a altura da seção transversal aqui, ó. Eu vou falar disso ainda hoje. Por quê? Eu vou tentar mostrar para vocês rapidamente, para quem não viu. E os primeiros a notarem isso foram justamente Euler e Bernoulli. Precisa ser assim? Não, não precisa. Tem gente que se preocupou com o fato de que nem sempre a minha viga tem um L muito maior do que H. Stefan Prokofievich Timochenko foi um deles. Timochenko, picaretão, né? Fugiu da Revolução Russa, trouxe um monte de anotações. Hoje o pessoal não gosta de chamar de teoria de vigas de Timochenko, mas ele, sem dúvida, fez esse modelo popular. Nesse modelo, esse comprimento não precisa ser tão maior do que o H. Mas eu ainda não consigo analisar vigas muito curtas, com razão de aspecto de, sei lá, 3:1, 4:1. Mas se vocês forem para a literatura, vocês vão encontrar a teoria de Kant, Green-Nagel, Red, Wu Christiansen e Lulliu, Maiticin. Mas olha, deve ter pelo menos uma dúzia de teorias. Algumas resolvem vigas de razão de aspecto 1:1, 2:1. É como eu digo, já não é viga mais. É um tijolo, né? Mas resolve. Quase batendo com a teoria da elasticidade tridimensional. Só que elas perdem muito dessa simplicidade que coisas como Euler, Bernoulli e Timochenko têm. São equações muito simples. Então, quando a gente vai analisar vigas, nós temos que pensar em duas coisas. Em tração-compressão, nós tínhamos uma carga axial que era responsável por mudança de comprimento. Em torção,
nós tínhamos um torque que era responsável por um giro de uma extremidade em relação à outra. No momento que eu tenho um momento fletor, vocês passam a ter curvatura da minha linha centroidal. Então, eu não vou desenhar ela tridimensional, eu vou desenhar só essa linha centroidal dela aqui, e a gente vai ver ela desenhada, ela está aqui, ó. Eu não consegui passar em cima aqui com o mouse. Essa linha que importa, que o Euler lá chamou de elástica, porque ele considerou que essa linha nada mais era do que um elástico, e se eu conseguia dizer o que acontecia com esse elástico, era só desenhar a seção transversal aqui, ó, que eu tinha um desenho 3D da viga recuperado, como se fosse uma gaita de fole. O que está acontecendo aqui é que a viga, além de descer, ela gira. Então, ela tem curvatura. Localmente, eu posso dizer que tem um raio de curvatura aqui. Ó. Nós vamos ver curvatura lá em placas e cascas, quem fizer. Quem provoca curvatura é momento fletor. Carga axial e torção não consegue. Quem provoca mudança de retilinidade, vamos colocar assim, quem deixa a linha centroidal, que era reta, faz ela deixar de ser reta, é momento fletor. Por isso o nome fletor. Você flete a tua estrutura. E ela está associada diretamente a um dos modos de falha mais comuns em engenharia, porque flexão costuma ser muito exigente do ponto de vista de tensão. Podem ver que os elementos principais estruturais são submetidos a subtração ou cisalhamento, porque flexão é muito fácil. Peguem o lápis de vocês, se é que vocês usam lápis ainda, tentem quebrar ele por tração. É muito mais complicado do que com flexão. Você apoia ali entre 3 dedos e quebra com muita facilidade. Mas além da mudança de curvatura, existe a mudança de ângulo quando eu aplico o cisalhamento. E isso é uma rotação da minha seção transversal. Lá em tração-compressão, a minha seção transversal viajava em X, mas ela não girava. Em torção também não, ela girava, mas não em relação aos eixos Y e Z, só em relação ao eixo X. Agora, uma coisa que está desenhada aqui vai ficar girada aqui embaixo, além de ter descido. Então, a rotação vai estar associada ao cisalamento transversal. E a gente tem que se preocupar com essas coisas. Nós vamos ter agora um deslocamento transversal e uma rotação, assim como vamos ter esforço cortante e momento. Essas duplas aqui andam juntas. Lá em tração-compressão eu só falava em U e N, e em torção eu só falava em ângulo de giro e torque. Agora eu tenho que falar nesse par sempre. Embora a gente resolva isso e superponha isso. A gente resolva isso e superponha isso, se necessário. Quando a viga é muito longa, essa parte aqui não é tão interessante, não é tão necessária. Existem alguns aspectos que a gente não aprende na graduação. Vocês viram o seguinte, se eu desenhar duas linhas paralelas aqui meu eixo centroidal, e uma linha aqui em cima, uma linha aqui embaixo, após eu aplicar a flexão, ou seja, colocar momentos aqui, vocês vão ter uma cunha formada, deixando muito claro que essa linha de cima vai esticar e essa linha de baixo vai diminuir. Então, eu tenho que esperar aqui deformações positivas e aqui eu tenho que esperar deformações negativas. Essa fibra do meio provavelmente não vai mudar de comprimento se a minha seção transversal for simétrica, para cima e para baixo for igual. Uma viga aí já não é bem assim. Ah, não, na viga aí também. Só tem que achar o centroide. E aqui eu vou dizer que não temos deformação. Ou seja, essa linha do meio, ela só fica curva, mas ela não muda de comprimento. Isso nos ajuda a montar um modelo, porque eu já fico esperando que eu vou ter alguma distribuição onde a tensão é maior aqui em cima e menor aqui embaixo. Provavelmente passando pelo zero em algum ponto aqui, que nós já estamos tentando saber qual que é. Mas esse fato de eu encurtar as coisas aqui embaixo vai produzir um engordamento dessa parte por conta do coeficiente de Poisson. Se vocês pegarem a borracha de apagar de vocês e aplicarem uma flexão, vocês vão ver que ela fica curva aqui em cima, nessa parte de baixo, e fica curva aqui também. Aqui ela fica com uma largura menor, aqui ela fica com uma largura maior, e aqui no meio ela fica com a largura original. Essa curvatura é chamada de curvatura anticlástica. O que vocês estão vendo aqui é o coeficiente de Poisson em ação. Vocês estão tracionando uma parte, ela tende a emagrecer para manter o volume.
E onde eu estou comprimindo, ela tende a engordar para manter o volume e acaba formando essas coisas aqui. Mas quando vocês estudaram vigas, vocês não deram a menor bola para isso, muito provavelmente. Alguém disse para vocês que essa seção retangular, ela vai descer e girar, mas ela vai continuar retangular com as mesmas dimensões e vai permanecer retangular. Essa altura aqui não vai variar e essa base aqui também não. Fisicamente, isso não é possível, porque acontece isso que vocês estão vendo. Mas eu posso fazer um modelo onde eu desprezo essas variações. Passa a ser um modelo. O que o Euler e Bernoulli propuseram foi que uma seção, inicialmente reta e perpendicular ao eixo centroidal da minha viga, vai permanecer reta, tá ela aqui em vermelho, e perpendicular depois que a flexão acontece. Eu estou falando só de flexão aqui por enquanto. Se vocês forem usar a teoria da elasticidade tridimensional ou mesmo a bidimensional, nós mostramos um exemplo num dos slides, para esse caso aqui, vocês vão ver que os deslocamentos que acontecem ao longo da altura são uma espécie de S. Nós estamos desprezando esse S na teoria de Euler e Bernoulli, dizendo que ela era uma reta e permanece sendo uma reta. O que isso significa? Na prática, nós estamos jogando fora aqui um efeito, que é o efeito de cisalhamento. Eu quero dizer que se eu tenho um quadradinho aqui, ou um quadradinho aqui, ou um quadradinho aqui, pela teoria de Euler e Bernoulli, depois de deformado, isso vai continuar sendo um quadradinho, isso vai continuar sendo um quadradinho, isso vai continuar sendo um quadradinho. Mas na prática, eu sei que eu tenho quadradinho aqui, mas aqui eu tenho um losango. E aqui eu volto a ter quadradinho. É só uma analogia, né? Mas Euler e Bernoulli faz com que as seções planas permaneçam planas. É uma hipótese cinemática. A gente sabe que a viga tridimensional não fica assim. Mas a gente sabe também que quanto mais longa ela for, mais desprezável é esse S. Mais esse S que está tracejado aqui fica superposto a essa reta em vermelho. E é por isso que a gente dizia que a teoria de Euler e Bernoulli é válida quando a viga é muito longa. Porque à medida que ela começa a ficar curta, ela começa a se separar dessa linha vermelha e começa a ter a cara desse S tracejado aqui. E aí todas as equações que foram feitas no modelo cinemático, no deslocamento baseado nessa linha vermelha, param de valer. Se vocês fizerem um desenho desse triangulinho que está aqui, ó, vejam, eu tenho uma posição Y qualquer, eu tenho um ponto B. Quando eu aplico flexão nessa viga, ela vai sair dessa configuração aqui, capa 0, e vai vir para a configuração deformada aqui, capa. Esse ponto B saiu daqui e desceu V milímetros. Esse é o deslocamento transversal da viga. Mas eu preciso saber o quanto ele andou em X também. Deslocamento axial. E dá para ver aqui que quando essa seção vermelha aqui da direita, ela desce, ela também gira num ângulo θ. E esse θ faz com que o meu ponto B volte um pouquinho na direção X. Eu vou botar o desenho daqui a pouco melhor, mas se vocês colocarem esse desenho aqui, esse catetozinho é o deslocamento U, aqui embaixo, aqui em cima, perdão. Essa altura aqui é Y. E esse ângulo aqui eu estou chamando de θ. Então é fácil vocês fazerem a seguinte associação. Se isso aqui era uma reta perpendicular ao eixo X, e depois de deformada ela permanece uma reta e permanece perpendicular, essa inclinação aqui do meu eixo X, que é a inclinação dessa curva aqui, né? É dV dx, é igual a esse ângulo aqui, ó, θ. Consequentemente, o θ pode ser escrito como a derivada dessa linha traço ponto aqui que a gente chama de eixo neutro ou eixo centroidal. E é assim que eu construo o deslocamento na direção X. Ó. Ele é negativo porque quando esse momento é positivo, essa seção gira no sentido anti-horário e ele volta. Se o Y for positivo. Se o Y for negativo, troca o sinal aqui e ela vai para lá. Seria o ponto que está aqui embaixo.
vezes o θ, que é o próprio dV dx. Então, eu substituí o θ em Euler-Bernoulli por dV dx. Basta eu saber essa função aqui. O θ sai por tabela. Então, eu não tenho duas variáveis agora em viga, eu tenho só uma, o deslocamento V. Eu posso fazer esse desenho no sistema XZ também, se a viga for tridimensional, e falar no deslocamento Z. Mas, por enquanto, vamos ficar no 2D. Então, aqui, vocês estão vendo um desenho desse triangulinho aqui, ó. Aqui a minha linha bastante exagerada, vermelha depois de girada. Aqui temos uma linha vertical. Então, meu ponto B, que estava aqui, ó, essa seçãozinha vermelha, está aqui na vertical. Quando ela gira, esse ponto B sai daqui e vem para cá, ele deveria descer também um pouquinho mais além daquele V. Ele veio até aqui valendo V, né? Esse pouquinho aqui, que é esse arco, aqui, esse pedacinho, nós estamos jogando fora. Porque os deslocamentos são tão pequenos, nós estamos trabalhando aqui com pequenos deslocamentos, pequenas deformações, que na prática não vai fazer nenhuma diferença comparado com esse valor. Em outras palavras, este ponto B, esse ponto aqui, todos os pontos descem o mesmo V. Parece antifísico, mas vocês têm que entender que esse desenho deformado aqui está muito exagerado. Na prática, ninguém vê uma viga tão deformada assim. Eu estou falando de rotações de minutos no máximo. Em 99% dos casos, não chega a graus. Então, tudo bem, eu posso jogar fora o que ela ganha aqui. Mas esse ângulo, que é o nosso θ, está evidente aqui, né? Vejam que este ponto, que não anda em x, tem u igual a zero, é esse ponto aqui no linha centroidal. Ele só translada. Ele não vai nem para a direita nem para a esquerda. Porque o y é zero, e aí isso aqui dá zero. Então, quando a gente trabalha só com essa linha centroidal, eu não preciso me preocupar com U. Eu vou me preocupar só com o V. E ainda vou jogar fora esse pedacinho que eu acabei de comentar. Se eu tiver carga axial, aí temos que voltar lá para tração e compressão e adicionar esse U aqui, o deslocamento de tração e compressão. Mas na flexão, só tem deslocamento na direção axial, o pessoal que está aqui em cima e o pessoal que está aqui embaixo, se você quiser recuperar esse valor. Senão, nem precisa. Então, se eu disser que só existe esse U e só existe esse V, podemos considerar até o Z0, mas eu não consegui. Vocês vão ter, quando jogarem nas relações cinemáticas, as três cisalhantes zero. O du dx dá esse epsilon aqui. Ó. Era a derivada primeira, né? Virou derivada segunda. E eu tenho que achar o V para saber a deformação em Y, e eu tenho que achar o W, se for tridimensional, para achar a deformação em Z. Então, se eu colocar tudo isso no tensor de deformação, nós vamos ter esta cara. Veja que eu tenho termos não nulos aqui e termo não nulo aqui. Mesmo que fosse bidimensional, poderia até parar aqui, mas eu tenho termos não nulos nessas deformações. O que significa deformação não nula aqui e aqui? Quer dizer que essas fibras de material horizontais, elas sofrem deformação em X. Está claro aqui. Mas os outros dois termos estão dizendo que tem deformação nessa direção e na perpendicular à tela, em Y e em Z. Isso implicaria em aumentar a altura ou diminuir a altura e a largura da viga, e passar a ser a galinha a existência desses dois termos aqui. Eu poderia dizer que o epsilon, y é a variação na altura sobre a altura original. O epsilon zz é a largura, a variação na largura sobre a largura original. Delta L sobre L. Uma aproximação. Mas nenhum de vocês calculou isso. Nós estamos aqui permitindo que a seção transversal mude de altura e largura. Isso vai complicar a nossa vida. Se eu jogar essas deformações na lei de Hooke, vocês vão obter esse tensor-tensão que estão vendo aqui. Eu tenho uma tensão sigma xx, e eu tenho agora uma tensão sigma yy e uma tensão sigma zz. Que está claro pelo uso da lei de Hooke. Eu não quero isso. Eu quero simplificar essas coisas. Eu não quero me preocupar com esses valores. Eu não estou aplicando
nenhum carregamento na direção transversal, quero uma coisa que só tenha valores em X. É possível? Bom, olhando para esse tensor-tensão, fica claro o seguinte: se eu quiser que a deformação na direção, essas duas deformações, na direção Y e Z, sejam zero, uma opção é eu aplicar cargas transversais. Eu pego a minha viga, eu dou um corte na viga, aqui está o eixo X, e aplico forças nessa direção, para que a altura não mude na direção, comprimida ou tracionando, não importa. Mas aí complicou, porque eu quero uma viga que não tenha carga nas duas superfícies e não tenha um valor específico. Eu só quero aplicar a carga distribuída. Então, isso aqui nem sempre é prático. Mas, por outro lado, eu posso zerar isso se eu fizer o coeficiente de Poisson zero. Claro, porque a viga não tende... o material não tende a engordar onde é tracionado e emagrecer onde é... emagrecer onde é tracionado e engordar onde é comprimido, ou vice-versa. A gente pode eliminar isso por efeito de Poisson. Se eu disser que meu coeficiente de Poisson é zero, vocês pegam essa seção transversal e puxam, esticam o material quanto vocês quiserem, que a altura e a largura não vão mudar nunca. Isso só acontece porque o Poisson é zero, se tem um material perfeitamente compressível, né? Pega uma barra com Poisson zero, vocês podem tracionar isso à vontade, 15 km para lá, e essa altura não vai mudar, porque o Poisson é zero. Essa figura que nós mostramos antes aqui acontece porque o Poisson não é zero. É o efeito de compressibilidade. Então, eu tenho duas opções para zerar essas coisas aqui. Ou eu aplico um carregamento externo para impedir que ela mude de seção, ou eu considero que o coeficiente de Poisson é zero, que é uma violência. Mas eu não estou preocupado com os efeitos transversais. Se você estiver preocupado em saber o quanto a tua viga vai aumentar de seção transversal, de largura, você não pode ir por esse caminho que vocês aprenderam na graduação. Ou, pelo menos, resolvam o problema inicial e depois entrem no tridimensional para recuperar essas coisas de alguma maneira. Então, vejam que aplicar uma força de superfície T2 e uma T3, aqui está a seção transversal da nossa viga, o eixo X está saindo da tela aqui. É uma coisa complicada para manter a seção. É muito mais fácil eu fazer o Poisson zero e o meu tensor-tensão fica assim, ó. Se eu tiver só flexão, não tem esforço cortante, não tem tração, não tem torção, eu tenho só essa tensão atuando na minha viga. É um modelo estrutural. Agora, eu quero que vocês vejam o seguinte. Nós fizemos uma série de simplificações aqui. Eu fiz observações sobre a geometria, que tem que ser muito mais comprido do que alto e largo. Eu fiz observações sobre a cinemática, dizendo que a seção plana era plana e permanece plana depois da flexão acontecer. E eu fiz simplificações sobre o campo de deformações ou deslocamento, zerando o coeficiente de Poisson ou ignorando a variação da altura e largura. Eu misturei um monte de coisas, cinemáticas, geométricas e depois aqui mais tarde intenção de deformação. Por isso nós não estamos falando só de métodos de solução do problema direto, inverso ou semi-inverso, como vimos até a aula passada. Aqui nós colocamos mais cacos. As pessoas ficaram 200 anos vendo vigas se deformar para virem com essas ideias. E elas funcionam bem, pelo menos para efeito de cálculo de deslocamento, frequência natural e de tensões de flexão. Repito, eu não estou interessado em saber o quanto essa viga vai aumentar nessa direção ou diminuir. Aí vocês têm que... Você recebe o que você paga, né? Pagou pouco, recebe pouco. Se você quer mais, tem que pagar mais. Vejam que se eu colocar esse tensor-tensão aqui, com zero nas outras duas, na lei de Cauchy, eu obtenho forças apenas na direção axial. Se eu integrar essa tensão com um braço de alavanca, sai exatamente o meu momento fletor. Está aqui ele. Eu sabia que a minha tensão era derivada da segunda de V, fiz a integral na área, como já tinha um Y aqui, eu multipliquei por outro Y, ficou um Y ao quadrado, vai dar um Y ao cubo integrado aqui na espessura, na altura, né? E isso dá uma origem a um momento de inércia. Quem tiver dúvida é só pegar o livrinho de graduação que está lá. É assim que surge o momento de inércia
na equação do momento. Então veja que o momento fletor de uma viga é proporcional à derivada segunda do deslocamento transversal. Então, se minha viga está aqui, eu não sei qual é o carregamento, e ela se deforma de um jeito ali louco, a derivada segunda dessa curva V de x aqui é diretamente proporcional ao momento fletor. Então, vocês já podem olhar para a viga e de cara imaginar o seguinte, onde ela faz curvas mais fechadas, o momento fletor é maior. Porque, como eu vou mostrar daqui a pouco, isso aqui é proporcional à curvatura. Então, se num setor ela está com essa curvatura, ela tem um momento. Agora, se no outro setor ela está com essa curvatura, é evidente que esse momento M1 é muito maior do que o momento M2, porque ela provocou uma curvatura maior. E é assim que a gente interpreta o que está acontecendo com uma viga. À medida que eu aumento o momento de inércia, para ter a mesma curvatura, eu tenho que aumentar o momento fletor. Vejam que se eu integrar as tensões sem braço de alavanca, dá zero, o que está correto, porque eu tenho apenas esse momento aqui, eu não tenho aquele esforço N, isso aqui é zero. Então, a integral dessas tensões tem que dar N igual a zero, e está dando. Mas se eu fizer a integral das tensões vezes o braço de alavanca, não pode dar zero, tem que dar um momento, e está dando, que é essa equação aqui de baixo. Vamos chamar ela de equação estrela. Então, essa equaçãozinha que vocês estão vendo, a gente costuma desenhar ela assim, né? Zero aqui na superfície neutra, mas tem gente que faz ela rebatida. Eu estou com esse momento aqui, estou comprimindo em cima, tracionando embaixo. Essa posição onde ele é zero é chamado eixo neutro. Eu falei para vocês que o momento é proporcional à curvatura. Porque se vocês fizerem um curso de geometria diferencial, ali em placas e cascas, a gente fala disso. Você vê que a curvatura de uma curva qualquer é 1 sobre o raio de curvatura. Então, veja que tem diferença. Raio de curvatura é o inverso de curvatura. É só a semântica, né? Mas quando você fala em raio, você está falando desse raiozinho local aqui. A curvatura de uma curva qualquer envolve a derivada segunda e derivada primeira elevada ao quadrado, etc, etc. Agora, se essa curva V aqui for muito suave, ou seja, esses ângulos aqui são pequenos, e esses ângulos aqui a gente sabe que são dV dx, né? Perto da unidade, eu posso jogar fora esse termo. E eu posso dizer, então, que a curvatura é diretamente proporcional à derivada segunda. Isso é a mesma coisa que dizer que é a derivada do θ, né? Porque o θ é dV dx. Então, onde o θ varia mais rápido, a curvatura é maior. Ou, se vocês preferirem, o inverso do raio de curvatura é isso aqui. Então, essa expressão estrela, ela está me dizendo exatamente isso. O momento é proporcional à curvatura. Por isso eu fiz essa analogia aqui. Dá para escrever assim, ó, EI dθ dx também. A gente sabe que o θ é dV dx. Então, isso prova que eu só tenho uma variável no meu problema, com a teoria de Euler-Bernoulli. V. O θ eu tiro por tabela aqui. Onde aparecer θ, eu ponho dV dx e acabou. Então, já que o momento é proporcional à curvatura simplificada aqui, né? Eu poderia depois calcular as deformações nas outras duas direções, se eu quisesse. Mas isso aqui seria uma coisa a posteriori. Eu tenho o epsilon xx, multiplico pelo ni, e eu tenho as deformações nas outras duas direções. Vocês podem estimar quanto é a diminuição dessa dimensão ou o aumento aqui da largura, se quiserem. Mas não faz parte das equações diferenciais que têm que ser resolvidas. Isso é uma coisa que você obtém a posteriori lá, se interessar, e vai ser uma aproximação. Na prática, nós temos que levar em conta que o coeficiente de Poisson, quando eu faço ele zero, a gente matou essas duas deformações. Então, muita gente diz isso. Teoria de vigas é uma teoria onde o coeficiente de Poisson é zero. Mas vocês devem colocar um parênteses aí. Teoria de vigas de Euler-Bernoulli. Nela, e na de Timoshenko também, algumas outras, a curvatura é proporcional ao momento fletor. Desculpem. E como eu escrevi no começo,
A única equação diferencial que vai sobrar é essa daqui. Antes de continuar meus comentários aqui, vamos fazer um intervalinho que eu engasguei aqui, eu preciso aliviar a garganta. Show? 2 minutos. Vamos tomar uma água. Ok. Então eu estava dizendo para vocês, já que a única tensão não nula é a sigma xx, aquelas equações diferenciais viram isso aqui, ó, né? Mostrando que a tensão não varia com o x, ou seja, é constante. Né? Evidentemente que para isso ser verdade, nós temos que ter um momento nas extremidades. Isso é o que a gente chama de flexão pura. Repito mais uma vez, se eu tiver ainda um carregamento axial, aí essa equação não vai ser tão simples. Mas não por causa disso, mas porque vai aparecer um termo a mais aqui, que é o termo de carregamento axial. Se eu tiver carregamentos laterais, tiver esse tipo de carga, então veja, eu peguei um pedaço de viga e estudei até agora, ela submetida a esses momentos. Agora nós vamos pegar esse pedaço de viga e vamos colocar uma carga transversal aqui, um carregamento distribuído, que eu estou chamando de T2. Nesse caso, nós vamos ter uma tensão cisalhante. Então eu posso colocar aquela expressão da tensão sigma xx aqui, porque ela não está acoplada, e calcular como que fica essa tensão cisalhante para que esse problema faça sentido. Quando eu integrar essas coisas, eu vou precisar de uma constante de integração. Mas a gente não tem carga aqui, ó, e, portanto, eu não tenho carga aqui em cima. Nem aqui embaixo, eu não tenho carga lateral cisalhante. Então, a tensão cisalhante, que eu integrei dessa equação aqui, vai ter que ser zero em cima e embaixo. Se fizerem isso, eles obtêm uma constante de integração. E aí sai essa expressãozinha aqui, que vocês viram na graduação, que a tensão cisalhante varia parabolicamente. Se eu desenhar uma vista projetada, vocês vão ver as máximas tal xy, no caso de um eixo retangular, de uma viga retangular, a máxima está aqui no meio, e ela vai parabolicamente indo a zero aqui em cima e aqui embaixo, como está mostrado nesse gráfico aqui projetado. O que é um problema de projeto, porque a tensão sigma xx é máxima aqui em cima e aqui embaixo, onde a de cisalhamento é mínima. E é mínima onde a tensão de cisalhamento é máxima. Isso aqui é o sigma xx. Né? Então, na hora de eu jogar tudo isso aí na tensão de von Mises, por exemplo, vocês têm que achar qual é a posição em que as cisalhantes e normais juntas podem dar um valor maior do que aqui em cima ou aqui no meio. Isso aqui é uma expressão para um eixo retangular. Nós temos aqui a derivada do momento em relação a x. Mas vocês sabem lá da graduação que o esforço cortante é obtido integrando a tensão cisalhante, né? E dá exatamente, integrando essa expressão aqui, a derivada do momento em relação a x. Ou seja, a gente sabe que o esforço cortante, derivado uma vez, te dá o carregamento distribuído. Mas como o esforço cortante já é a derivada do momento, a gente sabe que isso aqui dá derivada segunda do momento em relação a x. Então, a derivada segunda do momento é o carregamento distribuído e a derivada primeira do cortante é o negativo do carregamento distribuído. Essa expressão vai ser proporcional à derivada segunda do deslocamento. Cadê ela? Aqui. Como o esforço cortante é derivada do momento, isso aqui vai ser uma derivada terceira dentro dele. Então, nós temos a derivada segunda do V em relação ao x é proporcional ao momento. A derivada terceira do V em relação ao x é proporcional ao cortante. Falta a derivada primeira, mas eu já sei quanto ela é. É o próprio θ, além do próprio V. Então, essas 4 variáveis podem ser obtidas com derivadas. Se eu achar o V, eu acho o θ, acho o cortante e acho o momento fletor. É claro que se eu colocar essa expressão para momento aqui,
eu fico com QY igual a derivada segunda do momento em relação a x. Mas o momento está aqui, derivada segunda também do V em relação a x. Então, eu fico com a derivada quártica do carregamento. Se o E e o I não variam, quer dizer, se a minha viga é reta, essa equação é escrita assim, ó, D4V dx4 é igual ao carregamento distribuído dividido por EI. Essa equação diferencial é a substituta, no caso de flexão, para as equações, melhor dizendo, da elasticidade tridimensional, que tinha U, V e W, X, Y e Z, e seria muito mais complicado do que isso. Eu tenho aqui uma equação de quarta ordem, só depende de X, e se o E e o I não variarem, eu posso integrá-la facilmente. A única coisa que pode ser complicada aqui é o carregamento distribuído. E nesse carregamento distribuído, eu posso matematicamente colocar aqui momentos concentrados e cargas concentradas. A gente viu isso algumas aulas atrás. Então, o modelo físico de flexão, quando tem esses dois esforços, normalmente estão combinados, vai gerar uma tensão cisalhante e uma tensão normal. Eu preciso como parâmetros do material e da seção transversal. Vejam que a flexão é responsável por produzir esse V aqui e um θ, enquanto que o esforço cortante possui apenas uma variação no ângulo. Por isso que essas duas coisas estão ligadas, porque o V está presente nos dois. Como o cortante é a derivada do momento em relação a x, a única vez que vocês não vão ter esse efeito da direita é quando o momento for constante. Ou seja, quando uma viga onde eu aplico um momento aqui e outro aqui. Qualquer corte que eu faça vai dar o mesmo M. Aí a derivada do momento vai dar zero. Então o cortante é zero. Mas é raro. Você sempre vai ter uma curva de momento fletor, normalmente. Por isso a gente chama de flexão simples e não de flexão pura. Aquela equação, amarrada a isso, de que o θ é o dv dx, pode ser integrada 4 vezes para te dar o deslocamento. Depois que eu obtive o deslocamento, vocês podem derivar ele para obter o momento, para obter o esforço cortante, e jogam eles aqui e aqui para obter as tensões. Isso é um resumo, nesse slide, da teoria de vigas de Euler-Bernoulli. Esse daqui, na verdade, é o resumo todo. Porque eu estou dizendo que a rotação na seção transversal está amarrada com o deslocamento transversal, com o próprio deslocamento transversal. Se eu tiver flexão no outro plano, Zx, a gente faz a mesma dedução. Claro que vão mudar os índices, eu tenho que botar índice em tudo agora, e pode ter uma troca de sinal aqui ou ali para manter a regra da mão direita valendo, mas tudo aqui depende só de x ainda. Então, eu acho que a maior parte das pessoas esquece que quando nós transformamos essa viga aí numa equação unidimensional, nós estamos, na verdade, transformando 6 tensões num sistema muito mais fácil de se lidar, onde nós temos um momento fletor, um torque, um esforço normal e um esforço cortante. Se for tridimensional, eu vou ter 2 cortantes e 2 momentos, né? Mas isso aqui é muito mais analítico do ponto de vista de simplificar. Se eu quero saber qual é a carga transmitida por um perfil desses, eu integro o σxx e obtenho o N. Se eu estivesse trabalhando tridimensionalmente, eu teria um mapa de tensões, 6 tensões aqui, sobre essa face, sobre esse corte, que eu teria que fazer essa integração. Os softwares até nos dão ferramenta para fazer isso. Mas a gente tem que lutar contra isso. O engenheiro tem que ser capaz de ver qual é a liquidez de esforços que está acontecendo em cada seção. E não ir para o tridimensional puro. Muito bem. Voltando agora para o campo de deslocamentos. Eu poderia fazer tudo aquilo que a gente fez, mas eu também poderia simplesmente, por observação, por medir, enfim, por experiência, dizer, não, eu vou assumir que essa é a distribuição de tensões. Só tem um σxx e zero nos outros. Automaticamente, a lei de Hooke me dá essas tensões, essas deformações aqui, onde o ni é diferente de zero. De novo, está ficando evidente que a única maneira de eu não ter deformação transversal na altura e largura da viga é zerando o coeficiente de Poisson. Se eu fizer isso zero e isso zero, é uma forçação de barra. Porque nós não podemos ter uma teoria onde
o sigma é um D e o epsilon é um D. Nós já vimos que para essa altura e a largura H e B da viga não mudarem, eu sou obrigado a aplicar uma tensão ou uma força de superfície nas direções Y e Z, que não existem. Então, pensem que existe sim uma tensão. E eu me preocupo só com essa deformação, mas isso não quer dizer que as outras duas não existam. Vocês podem até recuperá-la depois. Elas existem, nós só não estamos dando bola para elas. Se eu integrar essas deformações, vocês vão obter esses deslocamentos aqui. Tem algo errado aqui. Ah, não. Não, tá certo. U é direção X, tá certo. Essa equação é exatamente aquela que vocês aprenderam na graduação. Eu pego uma viga aí com um carregamento qualquer, integro ela 2 vezes, obtenho o deslocamento U, está aqui um exemplo dela. Veja que ele depende de Ni. Se eu zerar isso aqui, vocês vão cair exatamente no caso da graduação. Mas aí zerar essas duas também. Eu estou dizendo aqui como sugestão, não sei se é na lista de exercícios eu peço para fazer isso, para vocês desenharem esses deslocamentos. O que significa pegar uma seção transversal, faz o Y aqui variando de menos H sobre 2 até mais H sobre 2 e plotem essa função aqui para ver qual é a forma da minha viga quando está deformada para um padrão de momento fletor. Então, eu estou dizendo aqui que a teoria de vigas de Euler-Bernoulli pode ser derivada de um campo de deslocamento 3D satisfazendo a condição de compatibilidade. Eu não sei se isso aqui satisfaz ou se isso aqui zerado vai satisfazer. Mas eu necessariamente vou estar jogando fora Ni igual a zero. Isso nos abre uma possibilidade de refinar a teoria. Deixar essa flexão como ela está, de vigas, e incluir agora algumas coisas a mais, de modo que a gente consiga capturar esse efeito em S que eu falei no começo da aula. A gente sabe que no tridimensional, essa seção transversal vertical aqui não vai ficar reta como a gente desenhou, ela vai fazer um S, como está tracejado aqui. Só que seria um pulo muito grande eu sair dessa reta vermelha e passar para esse tracejado azul em S. O que a teoria de Timoshenko faz é relaxar aquela hipótese de normalidade. As seções planas e perpendiculares ao eixo centroidal permanecem planas e perpendiculares após a flexão acontecer. A gente vai dizer o seguinte, olha, elas estavam planas e perpendiculares antes da flexão acontecer. Depois que a flexão acontecer, elas continuaram planas, mas não mais perpendiculares. Isso aqui não é mais um ângulo reto. Estão entendendo? Em outras palavras, eu estou permitindo que a minha seção transversal sofra uma deformação cisalhante, que é o que vocês estão vendo aqui. Se vocês pegarem um livro grosso de capa mole, uma lista telefônica, alguma coisa assim, e aplicarem uma flexão, vocês vão ver que na extremidade das páginas ali acontece esse S. Se a viga não for excepcionalmente curta, que é o caso da lista telefônica, a gente vai poder aproximar isso muito bem por uma reta. Vai ser um grande avanço, porque nós não temos mais essa restrição de dizer que está todo mundo reto aqui, como estava em vermelho. Mas também não vamos ficar no grau de complexidade do tridimensional de tentar fazer um S aqui representando isso. Nós vamos fazer uma aproximação desse S, dizendo que ele é muito suave, a ponto de eu considerar ele uma reta, mas não mais perpendicular ao meu V. Consequentemente, o ângulo da minha viga não é mais obtido pela derivada do V. O θ está desacoplado do V. Então, na teoria de Euler-Bernoulli, eu tinha uma única variável, V. Se eu derivava o V, eu tinha o θ. Agora, nas equações de Timoshenko, nós vamos trabalhar necessariamente com duas variáveis, V e θ. As duas coisas estão desacopladas. Eu quis fazer essa introdução porque isso é o que nós vamos ver a partir da aula que vem. Deixa eu só mostrar para vocês o seguinte. Até agora, se eu tinha quadradinhos desenhados aqui, aqui e aqui, em Euler-Bernoulli, esses quadradinhos permaneciam quadradinhos.
Por isso que a gente dizia que a deformação nesse plano, que é o XY, transversal, era zero. Nem me preocupava com ela. Tanto que no tensão-tensão aqui, ficou zero. Se eu considerar esse cisalhamento, nós estamos vendo agora que o quadradinho virou um losango. Mas é o mesmo losango aqui, o mesmo losango aqui e o mesmo losango aqui. Que vai contra esse desenho. Tem o cisalhamento maior aqui, e zero aqui, e zero aqui. Isso é o que o nosso S nos daria. Quadradinho em cima, um losango no meio e um quadradinho embaixo. Mas aí ficaria muito complicada a teoria. Então eu prefiro considerar que o cisalhamento é constante aqui. É melhor do que não ter cisalhamento. Mas isso nos vai trazer um certo trabalho. Agora, vejam que eu tenho deformação cisalhante. Por quê? Porque o meu θ é diferente da derivada. Então, nós vamos partir desse ponto na aula que vem e eu vou mostrar para vocês teoria de Timoshenko. Eu prefiro começar na aula que vem esse assunto e perder alguns minutos hoje, porque eu sei que a maior parte de vocês nunca viu teoria de Vigas de Timoshenko. Embora usem nos programas de elementos finitos, vocês não viram isso na graduação. É importante vocês saberem quais são as diferenças para a teoria clássica de Vigas, que é a de Euler-Bernoulli. Então, pessoal, nós vamos encerrando essa aula número 12 por aqui. Vocês têm uma lista de exercícios que tem que ser entregue no dia 6, é isso? Se não me engano, de maio. É provável que na quinta-feira eu coloque no ar a lista 5. E daqui uma semana, ou duas, não sei, eu vou colocar a lista 6. Então vai ser um certo acavalamento, mas essas duas últimas listas são mais simples. Essa lista 4 aí deve estar dando um trabalhão para vocês. Dia 4, obrigado, Jorge. De qualquer forma, nós temos que terminar tudo lá pelo dia 20 de maio, porque eu tenho que corrigir as listas e apropriar os conceitos até dia 30, eu acho. Então não dá para dar muito tempo a mais para vocês. Vocês vão ter aí 20 dias de maio para fazer as duas últimas listas, praticamente. Mas eu repito que elas são listas mais curtas e um pouco mais fáceis, porque envolve essas coisas que vocês viram na graduação também. Eu estou falando de cabeça, que eu nem lembro mais das listas. Bom, gente, nos vemos na quarta-feira. Eu vou provavelmente estar fora da cidade, então, em princípio, a aula está de pé. Eu vou tentar dar aula remotamente. Está em Caxias, na região de Caxias, visitando uma empresa, mas se tiver algum problema, eu ponho no Moodle para vocês. Eu quero que vocês não percam de perspectiva o seguinte: nós temos mais a aula que vem, depois a próxima segunda. Existe uma chance de eu terminar tudo na segunda-feira. Talvez na quinta, mas na semana que vem não deve passar, ok? Eu tirei algumas coisas fora, tinha dado uma corrida antes também. Não sei se foi bom ou ruim, mas como as reclamações estão baixas, deve estar bom. Então, nos vemos na quarta-feira que vem, tá bom? Até mais, pessoal.